A Bíblia diz, na carta de 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera morte. O que está se dizendo aqui, nessa passagem? Que quando nós estamos tristes, essa tristeza tem que não nos afastar de Deus, mas nos aproximar dele. Se a tua tristeza está te afastando de Deus, ela vai te causar a morte. Qual morte? Primeiro, a morte espiritual. Você não consegue mais crer na pregação, na palavra de Deus, não consegue mais crer numa oração, nem feita por você, nem por outro que ore por você. Você não consegue mais crer numa profecia, numa promessa de Deus. Você vai morrendo espiritualmente. Vai se enfraquecendo e se distanciando de Deus. Mas, quando a tristeza, ela trabalha dentro de você, e quanto mais triste você fica, mais você reconhece que você é dependente de Deus. Sabe? Essa tristeza, ela vai operar em você salvação. Ela vai produzir salvação em você. Por quê? Muitas das situações ruins que nós passamos, e você deve concordar comigo, é resultado dos nossos próprios erros, resultado das nossas próprias falhas. Como assim? Por exemplo, uma pessoa que começou a mentir, começou com uma mentira pequenininha, que aparentemente não tinha nenhum efeito ruim para ela. Aparentemente. Ela começa com uma mentirinha, daqui a pouco a mentira vai aumentando, daqui a pouco ela conta uma mentira que, para sustentar essa mentira, ela tem que contar outra, e daqui a pouco ela já está toda enrolada, presa nas suas próprias mentiras. Só que ela mesma não acredita nas próprias mentiras. Ela sabe, lá no fundo, que isso não é verdade. Que quando descobrirem a verdade, a casinha que ela construiu, uma casa falsa, enganosa, vai cair. Por que está nessa situação? Porque lá atrás deixou a mentira entrar. Não repreendeu na primeira mentira, não se humilhou diante de Deus, não se arrependeu e não buscou deixar a mentira. Você está entendendo? E nisso vai de várias formas. Um homem que tem costume de olhar para a mulher do próximo, ele tem que se arrepender, ficar triste por causa disso. Não achar normal. A carne é fraca, eu posso errar, não. A carne é fraca, eu erro sem querer errar. E uma pessoa que erra sem querer errar, quando comete o erro, se entristece, se arrepende e luta para deixar. Ele não se conforma com o erro. Uma pessoa, um homem ou uma mulher, que começa a olhar para a mulher do próximo, para o homem, para o marido da próxima, começa com aquilo ali, mas vai entrando uma malícia na sua mente. Vai entrando pensamentos ou desejos imorais na sua mente. Daqui a pouco, ele não só mais está olhando, mas está desejando. Daqui a pouco ele quer. Daqui a pouco ele não deseja só uma, mas várias. Daqui a pouco, se ele tem um celular, ele pode se envolver com alguém pela internet. Ou alguns caem para pornografia. No caso de mulheres, algumas caem mesmo para pornografia. Ou masturbação. Tudo por causa de uma sementinha de erro, de pecado. Uma pessoa que é grosseira, por exemplo, muitas vezes ela é grosseira com alguém que é manso. E aquela pessoa é mansa, deixa a grosseria dela passar. Mas e quando ela é grosseiro com alguém que também tem o costume de ser grosseiro? Isso vai gerar uma tempestade. E aquela pessoa depois pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Por causa dos seus próprios erros, do seu próprio gênio, do seu próprio caráter, dos seus próprios pecados. E a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Se entristeça com seus erros. Não se conforme com eles. Se arrependa deles. E Jesus é poderoso para te perdoar. Ele mesmo disse, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, Filho do Homem se referindo a ele próprio, tem poder para na terra perdoar pecados. Ele disse ao homem, levanta-te e anda. E aquele homem que estava paralítico levantou e andou. Tem pessoas que estão paralisadas espiritualmente. Elas não conseguem andar para frente na sua vida. Estão estagnadas. E quando dão um passo, é para trás. Mas Deus está dizendo,
Não se conforme com seus erros. Se arrependa. Eu sou misericordioso o suficiente para te perdoar. Mas o arrependimento não pode vir apenas de lábios. Tem que vir de obras. Eu me arrependo quando eu busco deixar os meus erros. E mais, quando eu posso reparar os meus erros. Isso é um arrependimento genuíno. Quando eu erro com alguém e eu vou lá e peço perdão para aquela pessoa. Talvez eu até ache que eu estava certo, mas eu peço perdão para quê? Para que ela libere o perdão para mim. A tua tristeza tem que te aproximar de Deus. Por quê? Ele diz ainda no texto que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Quer dizer, eu estava triste, é um exemplo, eu estava triste, mas essa minha tristeza me aproximou de Deus, me fez me humilhar diante dele, me fez orar, me fez reconhecer erros que eu não reconhecia e pedir perdão para pessoas que eu não pedia, que eu não tinha coragem, que eu era orgulhoso e não pedia esse perdão. E aí, quando a salvação de Deus me alcança, quando eu sinto a presença de Deus sobre a minha vida, eu não me arrependo de ter ficado triste, de ter me humilhado. Aí eu me alegro, ainda bem que eu me humilhei diante de Deus. Ainda bem que eu deixei meu orgulho de lado e pedi perdão para aquela pessoa que eu não queria pedir antes. Ainda bem que aquela tristeza veio sobre mim. Por quê? Porque ela operou coisas boas em mim. Cuidado para situações ruins que você causou ou que você não causou te aproximarem, te afastarem de Deus, fazendo você murmurar contra Deus, fazendo você querer colocar a culpa dos seus problemas em Deus. Estou assim porque Deus não resolve meu problema. Estou assim porque Deus não resolve a minha causa, porque Deus não me ajuda. Cuidado. A tua tristeza não pode te afastar de Deus, porque isso só vai produzir morte para você. Mas se ela te fazer se arrepender dos seus erros, se quanto mais você for moído pelas provações, mais você se tornar humilde, mais você se humilhar e chorar diante de Deus, falar: Deus, se tu fizer, tu é Deus, se tu não fizer, tu é Deus. Essa tristeza vai produzir salvação. E outra, não é salvação somente para você, mas para a tua casa também. Porque uma pessoa que é transformada por Deus, aonde ela chega, ela leva a transformação também. Deus te abençoe.